5G no Brasil. Implantação lenta. Apesar da liberação da principal faixa de frequência do 5G no Brasil, apenas 18% das cidades possuem antenas compatíveis, segundo dados da Anatel de dezembro de 2024. Embora todas as cidades estejam aptas a receber o 5G Standalone, a versão mais avançada, a Anatel contabiliza 1,022 municípios com antenas 5G, licenciadas mas não necessariamente operacionais. As operadoras têm até 2029 para completar a implantação nacional. O 5G Standalone opera na frequência de 3,5 GHz, anteriormente usada pela TV parabólica, oferecendo menor latência e maior capacidade de conexão simultânea, com potencial impacto positivo em diversos setores. E-mails investigados após mortes. Investigações foram abertas após a morte de um homem que furtou sabão em supermercado e foi morto com 11 tiros por um PM, que alegou legítima defesa. Separadamente, 13 PMs foram afastados após imagens mostrarem um deles jogando um homem de uma ponte durante dispersão de baile funk. O CEO da United Healthcare morto a tiros. O CEO da United Healthcare, Brian Thompson, foi morto a tiros em Nova York na manhã de quarta-feira. 4. O incidente ocorreu em frente ao Hotel New York Hilton Midtown, onde Thompson estava hospedado para uma conferência de investidores. A polícia investiga o caso e busca pelo atirador, descrito como usando jaqueta creme, máscara preta e mochila cinza. Rejeição a Lula no mercado financeiro sobe para 90%. Pesquisa Quaest revela alta rejeição do governo Lula entre agentes do mercado financeiro, saltando de 26% em março para 90% em dezembro. A aprovação do ministro Haddad também caiu significativamente. O pacote de ajuste fiscal foi considerado insatisfatório pela maioria, levando muitos a planejarem aumentar investimentos no exterior. Há grande preocupação com a isenção de IVA para quem ganha até R$5.000 e pouca confiança no novo arcabouço fiscal. A previsão é de piora da economia em 2025 e aumento da taxa de juros. Calil e Branco denunciados por corrupção. O Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, denunciou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e a ex-secretária de Comunicação, Adriana Branco, por corrupção passiva. A denúncia envolve a contratação de uma empresa para realizar uma pesquisa eleitoral em 2021, com custos arcados pela empresa que já possuía contrato com a prefeitura. Outras pessoas envolvidas firmaram acordos com o MPMG, mas Calil e Branco não se manifestaram. O Senado adia a votação da PEC das praias. O Senado adiou a votação da PEC das praias, que transfere a propriedade de terrenos de Marinha. Senadores governistas pediram mais tempo para análise. O relator, Flávio Bolsonaro, modificou a proposta, ampliando o prazo de transferência e destinando as receitas a um fundo nacional para saneamento básico em regiões litorâneas. Ele argumenta que a PEC não trata apenas de praias e aumentará a arrecadação. PEC das praias. PGR vê inconstitucionalidade. A 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, MPF, emitiu nota técnica criticando a PEC das praias, alegando inconstitucionalidade, impactos ambientais graves e favorecimento à especulação imobiliária. A PGR pode judicializar a PEC caso ela avance no Congresso. A nota destaca conflitos com cláusulas pétreas da Constituição e compromissos internacionais ambientais. Justificativa eleitoral. Prazo final. Eleitores que faltaram ao primeiro turno das eleições municipais 06/10 precisam justificar a ausência até 05/11. A justificativa é obrigatória para maiores de 18 e menores de 70 anos. O não cumprimento resulta em impedimentos, como a emissão de documentos. Há 4 opções para justificar: aplicativo e título, autoatendimento eleitoral, sistema justifica, site TSE, e presencialmente. O descumprimento pode acarretar multa R$ 3,51 por turno. Em 3 eleições consecutivas sem justificativa. O cancelamento do título. Audiência sobre funerais em SP.
O ministro Flávio Dino do STF marcou para 5 de outubro uma audiência de conciliação sobre a cobrança de serviços funerários em São Paulo. A decisão de Dino, que atendeu à ação do PCdoB, determina o retorno aos valores anteriores à concessão à iniciativa privada, após alegações de práticas mercantilistas. A prefeitura, que alega que os preços atuais já são iguais aos anteriores e que a decisão prejudicaria os mais pobres, participará da audiência. Mota. Presidência da Câmara com menos votos que Lira. O deputado Hugo Mota, Republicanos PB, é o virtual presidente da Câmara dos Deputados para o próximo biênio, com apoio de mais de 10 partidos. Apesar do amplo apoio, a estratégia é que ele receba menos votos que Arthur Lira, PPAL, para evitar comparações e manter a boa relação com o antecessor. A votação de Mota deverá ser alta, mas inferior à de Lira, 464 votos, recorde histórico. LWSA3, alta após Black Friday. As ações da LWSA3, antiga local web, subiram após divulgação de dados positivos da Black Friday, com GMV 25,1% maior que em 2023. Analistas veem o resultado como positivo, indicando potencial de alta nas estimativas de crescimento do GMV para o 4T24. Projeção de 17% do Itaú BBA. Apesar disso, a classificação de risco permanece neutra para alguns analistas, embora reconheçam uma assimetria positiva na avaliação atual das ações, negociadas a 13 vezes o preço, lucro para 2025. Pix supera dinheiro no Brasil. Pesquisa do Banco Central revela que o Pix é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. 76,4%. Superando o dinheiro em espécie. 68,9%. Embora o Pix tenha maior frequência de uso, 46%, o dinheiro ainda é predominante entre grupos de baixa renda e idosos. Cartões de crédito são mais frequentes em estabelecimentos comerciais, 42%. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas entre 28 de maio e 1º de julho de 2024, com margem de erro de 3,1%. PMI de serviços cai no Brasil. O setor de serviços brasileiro apresentou crescimento mais fraco em novembro, com queda no PMI de 56,2 para 53,6. Embora ainda acima do nível de crescimento, a produção e novos negócios desaceleraram, com impacto na criação de empregos. A alta dos custos operacionais, incluindo a pressão do dólar, afetou as contratações. Apesar da queda na inflação de insumos e preços de venda, produção industrial brasileira cai em outubro. A produção industrial brasileira caiu 0,2% em outubro, contrariando as expectativas de crescimento de 0,2%, apesar do crescimento anual de 5,8%. A queda foi impulsionada pela retratação na produção de derivados de petróleo e biocombustíveis, menos 2%, bebidas, menos 1,1%, e indústrias extrativas, menos 0,2%.
Houve crescimento na fabricação de veículos, 7,1%, e bens de capital, 1,6%. A economia brasileira enfrenta um cenário misto. Forte mercado de trabalho e demanda interna, mas com a perspectiva de juros altos por mais tempo. Emprego EUA. ADP abaixo do esperado. O relatório ADP mostrou criação de 146.000 vagas no setor privado do EUA em novembro, abaixo da previsão de 150.000. O número é inferior ao revisado de outubro, 184.000. O relatório oficial de emprego do governo americano será divulgado na sexta-feira.